Seus doidos! Como é que vocês estão? Vamos para a leitura de julho de vocês? Pituquinha tá aqui na mesa, tem a almofadinha dela aqui do lado, mas ela não quer sair daqui, gente. Então, agora ela foi. Vamos ver o que vem para julho, tá bom? Nessa mesinha velha de meu Deus, gente. Para quem tá caindo aqui agora de paraquedas, não se assuste com o cumprimento, com o bordão, seus doidos, é assim mesmo, tá bom? É muito carinhoso, diga-se de passagem. E vamos para a leitura. Gente, antes, porém, preciso falar das consultas particulares, que é a razão principal de eu estar aqui na plataforma. Tenho 26 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli, tudo isso para entregar para você do outro lado a melhor consulta particular de tarô por videochamada. Exatamente, a gente não vai mandar um negócio para você empacotado, para você abrir depois com meia dúzia de perguntas ou nem isso respondida e a gente não interagir, tá? Então a gente vai sim conversar bastante, porque é uma consulta que visa o aconselhamento e o direcionamento. Tenho muitas clientes que são psicólogas, psicoterapeutas, são tarólogas, médicas, né? E se consultam comigo, sinal de que confio no trabalho e eu fico muito contente, tá bom? Então agenda a sua consulta, tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Olha uns depoimentos maravilhosos que eu tenho no canal, gente, um mais bonito do que o outro. Todo final de leitura eu deixo pelo menos uns 2 depoimentos recentes para vocês, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever para não perder. Tem gente que fala assim, Rê, você sumiu, Rê, você não faz mais vídeo. Não, a Rê não some, gente, nenhum canal some, a não ser quando a pessoa morre ou desiste, tá? O que não é o caso. Então, assim, para a gente poder aparecer no teu feed, na sua timeline, você precisa interagir com os canais que você gosta, não só o meu, mas qualquer outro, tá certo? Interaja, se inscreva que é de graça, deixa o seu like para ajudar a gente, tá certo? E um comentário, nem que for um coraçãozinho mesmo, ou um joinha que já tá valendo, tá certo? Vamos lá então? Gente, eu vou começar com o Tarot Harmony, lindíssimo. Depois a gente vem com o baralho cigano, o Gilded. Pode ser que venha outro assunto, tá? No baralho cigano. Então fiquem até o fim, porque às vezes a leitura de tarô não ressoa muito, mas a do baralho cigano sim, tá certo, gente? Eu procuro deixar de uma maneira que sirva para todas as áreas da vida. Pode estar espelhado, invertido, para quem tem qualquer posicionamento no mapa em Libra, para quem está lidando com alguém de Libra. Adapte para a tua realidade, obviamente, tá? Então vamos ver. Fundo do maço, gente, o dependurado, tá? O dependurado fala de sacrifício, de você ter que se sacrificar por alguma coisa. Chegou um momento na sua vida que você vai ter que fazer um sacrifício. Aí tem gente que entra nos comentários, todos os signos, não só vocês. Eu tô cansado, eu não aguento mais. E aí eu fico lendo aquilo, eu falo, gente do céu, aí a pessoa fala que é espiritualizada aonde, tá? Se fala que não aguenta mais o quê? Não aguenta mais viver? Não aguenta mais as vicissitudes da vida que são normais, né? Então aqui, gente, sim, é sacrifício, vai ser pedido um sacrifício de você, tá? Em alguma área da vida aí. 6 de paus, mas é para um triunfo, é para uma vitória. Você vai ter que se sacrificar para você obter uma vitória. Então, se você tá naquele ponto assim, eu não aguento mais, porque Deus me abandonou, porque a espiritualidade, porque não sei o quê, aquelas coisas que a gente já tá careca de saber. Gente, sabe o que é difícil? Um médico virar para você e falar que você tem 1 mês de vida. Tá? Isso é difícil. O resto, ou uma pessoa que está numa zona de guerra e perdeu tudo, perdeu familiares, perdeu a casa, perdeu as suas referências, suas lembranças, as pessoas queridas, seus bichinhos de estimação, não tem mais para onde ir, né? Isso sim é difícil, isso é complicado, tá? Agora o resto que a gente tem que passar na vida, traições, puxadas de tapete, gente falsa, tudo isso é parte do nosso trajeto aqui. São pedras que são colocadas para a gente ir se aprimorando, sim, tá certo? Aqui, gente, eu faço esse disclaimer porque eu acho que vem a calhar, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente coloca uma carta dessa assim, né, na frente de vocês, tá? O dependurado, sacrifício, aqui não é você tentando ver as coisas de outro lado, não, vamos para o significado mais puro dessa carta, que é sacrifício sim.
Agora, se é um sacrifício em nome de algo que vale a pena ou não vale a pena, é o contexto que vai dizer. Aqui a gente tem um 6 de paus. O 6 de paus é uma vitória com triunfo, é uma vitória depois de muito embate, de muita luta. Então pressupõe que esse sacrifício que você terá que fazer é em nome de alguma coisa, Libra, que valerá demais a pena. Sabe? Tipo assim, olha, sei lá, eu vou dar um exemplo para mim. Eu tenho uma sobrinha neta que tá com 1 ano e meio hoje, né? Se tivesse passando um caminhão e eu tivesse que pular na frente para salvá-la, eu ia fazer isso, é um sacrifício. Eu tô dando um exemplo bem extremo. Mas o que eu quero dizer para vocês é um sacrifício em nome de algo maior. O mundo, tá? Gente, pensa o seguinte, que você vai encerrar talvez um momento lindo da sua vida, onde você vai ter orgulho da sua história, onde você vai falar, meu, eu fiz o meu melhor. Olha, o dependurado, o 6 de paus e o mundo não é para qualquer um, tá? Você vai falar assim, olha, sabe aquela corda que você estica mais, aquele esforço que você faz a mais e que faz toda a diferença, que aí você encerra e você fala assim, poxa, eu realmente tenho orgulho da minha história. Eu fechei esse momento com chave de ouro. Vitorioso. As pessoas reconhecendo o teu trabalho, o teu talento, o teu esforço, seja lá o que for, tá bom? Então você tá nesse momento da sua vida, onde talvez você ainda esteja no 5 de paus, que é antes do 6 de paus. O 5 é uma carta de conflito, de luta. Você fala, puxa, será que vale a pena tudo isso? Tá? Claro que vale a pena, porque depois vem o 6 de paus, que é justamente você voltando vitorioso. Né? Aqui é um guerreiro voltando vitorioso da batalha. Então, continue, Libra, continue, tá? Esse sacrifício não será em vão. Tudo na vida é com sacrifício. Tudo na vida é com sacrifício. E é isso que faz as coisas ficarem mais bonitas. É isso que faz da nossa história aqui, né, como espécie humana, valer a pena. O ser humano é capaz de atos heróicos, de atos de bravura, de atos bonitos. Então, sejamos essas pessoas. Vamos colocar isso realmente em prática. Isso é ser espiritualizado, é visar realmente um bem maior, é olhar para o alto. O dependurado tem muito isso, do sacrifício, de você olhar para o alto, de você fazer algo em nome de um bem maior e não se lamuriar por isso. Nó. Rei de paus. De 6 de paus para rei de paus. A gente está falando aqui de um salto na sua vida. Então, esse sacrifício é para te tornar uma pessoa melhor em alguma área da vida que você veio aqui. Ah, Renata, eu vim aqui mais propenso ao trabalho, eu vim no geralzão para ver, eu quero me tornar uma pessoa melhor na família, nos negócios, no trabalho, no dinheiro, no amor, não sei. Aqui está falando que vai ser exigido um sacrifício de você, você já está no meio disso. Se você esticar mais um pouquinho a corda, você alcança, e não só você alcança isso que você quer, como muito mais, que é a carta do mundo e o rei de paus na sequência. A carta da força. Você tá com uma... Aqui tá falando o seguinte, se você não parar agora, você sai do outro lado dessa história totalmente melhorado, transformado, tá? Com uma força, uma coragem absurda. O rei de paus com a força. Libra, você não vai sair o mesmo. Você entra de um jeito, você percorre esse túnel, você se transforma, muita coisa acontece e você sai completamente melhorado do outro lado. Melhorado. Um ser humano melhor. Em todos os aspectos. Todos. Ás de ouros. Gente, a partir daí, sabe quando as oportunidades começam a sorrir para você, começam a olhar para você? Pois é isso. Olha, não tem um trecho na Bíblia que fala aquele que mais tem, mais lhe será dado, né? E aquele a quem foi retirado, mais lhe será retirado. Então, assim,
Porque quando a pessoa entra num ciclo virtuoso de pensamentos, de ações, de gestos, mais ela vai acrescentando a vida e mais a vida vai ofertando para ela, que é esse ais de ouros, mais a vida vai oferecendo para vocês. Tá? Quanto mais sacrifício eu faço, mais a vida vai me dar em troca. Então é isso sim, tem que ser dessa forma, não tem outro jeito. 3 de copas, comemoração, tá? Eu comemoro as minhas bênçãos, eu conto uma infinidade de bênçãos. Ficou uma coisa contraditória, mas o que eu quis dizer é isso. Você vai contar um sem número de bênçãos, porque as oportunidades vão chegar para você de uma forma natural. Porque você move alguma coisa, alguma peça aí dentro da tua cabeça que faz parte desse sacrifício todo, que te torna uma pessoa extremamente forte. Aqui na carta da força, extremamente forte. Forte a ponto de falar assim, ó, nada mais me abala. Essas coisas comezinhas, cotidianas, essas pequenas idiotices do dia a dia, elas não têm mais o poder de me afetar, porque realmente eu consegui subir um degrau a mais. Gente, é para isso que a gente está aqui. Pra gente encerrar nossa história aqui na Carta do Mundo, a gente só encerra de vez com a morte. Quando a morte ela acontece, você fecha o livro da sua vida e que seja um bom livro, que você tenha escrito uma bela história, que se você errou, você tenha se redimido e consertado o teu erro. Esses dias eu li algo de um professor que eu amo muito. Quem é do canal sabe quem é esse professor, quem é antigo do canal. Ele fala assim, a melhor maneira de você consertar uma coisa errada é fazendo a coisa certa. Você identificou que está errado, comece a fazer a coisa certa. Gente, eu pratico isso na minha vida. Depois que eu comecei a incorporar isso verdadeiramente, tudo começou a melhorar. Tudo. Eu comecei a entender. Não é que tudo que eu quis aconteceu. O que eu me propus a fazer começou a dar certo e aquilo que não era para mim, eu comecei a entender que era um plano maior de Deus. A gente precisa aceitar quando algo não é pra gente. Muitas vezes vem gente nas consultas particulares e fala, eu quero um amor de qualquer jeito. E a vida não é assim. Não é todo mundo que vai viver uma linda história de amor. Não é. Tem gente que vai ser feliz sozinho e tudo bem, tá? Aqui a gente está falando, ó, de uma celebração. Você celebra o fato de você ter realmente se tornado alguém melhor. Você celebra porque as oportunidades estão chegando para você sem parar. Depois de um grande sacrifício. Então, o 3 de copas é uma carta de celebração, é uma carta de quem, doente ou não, com dinheiro, sem dinheiro, vai celebrar. Vai celebrar, vai ter motivos para celebrar. E aqui você vai ter mais motivos ainda, né? Porque tá cruzando energia com o 6 de paus, tá? Que é a tua carta de aclamação, de uma vitória suada, conquistada às duras penas. Mas por quê? Antes disso, veio o sacrifício, que é o enforcado. Você está disposto a pagar o boleto do sacrifício? Pois é assim que funciona. Você paga o boleto do sacrifício e as coisas vão acontecer. A vida vai te retribuir. Gente, tudo tem um preço, né? E eu não estou falando de dinheiro. Tudo tem um preço. Ó. O Hierofante, gente, é a carta do Papa em muitos tarôs. A gente está falando de uma carta altamente espiritual. A gente está falando de você subindo vários degraus. Espiritualmente falando, psicologicamente, emocionalmente, moralmente. Em suma, você se tornando um ser humano melhor.
A gente não pode, tem gente que tem orgulho de falar assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu sou mesmo assim, eu sou assim. Eu tenho dó dessas pessoas, tenho dó, tenho pena. Por quê? Porque a pessoa lá agarra, ela tarraca na coisa errada, no erro, e ali ela morre atarracada no errado. Não tenha medo de mudar de ideia, não tenha medo de ir para o lado certo. Se você está observando que você está no caminho errado, você vai continuar seguindo na estrada errada? Vamos supor que você está dirigindo um carro numa estrada. Você percebeu que é a estrada é errada. Você vai continuar naquela estrada ou você vai pegar o primeiro retorno para você voltar para o lado certo? A vida é a mesma coisa. Você percebeu que você está na estrada errada, criatura? Pega o retorno. Pega o retorno. Tá bom? Aqui a gente está falando disso. De uma pessoa que está fazendo um sacrifício porque sabe que algo maior virá. Então você está no caminho certo. Só que se você achar que esse sacrifício é muito para você, é muito grande, é insuportável, você vai tentar pegar um atalho. Um atalho que seja mais fácil. E aí você vai ter que pagar o boleto também. Porque a vida vai te entregar muito menos. Ó, o mágico com o hierofante. O que eu posso falar? O mago, né? Perdão. Com o hierofante. O que eu posso falar para vocês dessa combinação? Se vocês estiverem dispostos a ir fundo nesse sacrifício, o que a vida vai entregar para vocês é algo que eu não tenho nem como descrever. Em termos de você poder materializar o que você quiser. E eu não estou falando só de dinheiro, de bens materiais, porque isso a gente consegue. Claro que isso também. Mas o que eu estou falando é muito mais. É muito mais. É talvez você deixando algo importante, você deixando um legado. É você materializando coisas para talvez a posteridade até, por que não? Por que não? Ó. Pajem de espadas. Gente, o pajem de espadas aqui fala o seguinte, olha, muito embora eu tenha alcançado o hierofante, eu tenha alcançado esse momento em que eu fechei um ciclo da minha vida com chave de ouro e com orgulho da minha história, eu sei que eu tenho muito para aprender ainda, porque justamente nesse momento que eu chego, eu constato que eu sei bem pouco. Gente, quanto mais inteligente a pessoa fica, quanto mais ela caminha em direção à sabedoria, mais ela percebe que ela sabe pouco. A soberba, ela é típica dos ignorantes. Ela é típica dos que sabem pouco. Porque aquela pessoa que tem consciência do que ela sabe, mas ela vê o tanto que ela ainda não sabe, ela é modesta, ela se porta como pajem de espadas aqui, falando o seguinte, olha, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Muita coisa. Então, esse é o momento. Oportunidades para você não vai faltar, para você fazer o que você quiser. O que você quiser, Libra. Vamos de baralho cigano. E quando a gente fala de sacrifício e de esticar a corda, coloca isso no contexto da sua vida. Vamos supor que você está estudando para concurso, tá? Concurso público. Tem uma pessoa que ela está esticando, ela trabalha o dia inteiro e ela só tem a noite para ela estudar. Essa pessoa vai, ela abdica da convivência com familiares, ela abdica de sair, de passear para poder estudar. E ela fica assim 1 ano, 2, até ela passar. Aí o outro, que também está estudando para concurso, não abdica de nada, ele quer continuar tendo a vida normal, como se não estivesse estudando, e estuda bem menos. O boleto vai chegar. Para aquele que estudou mais, o preço vai ser bem baixo, lá no final. E para aquele que não estudou, o boleto vai ser bem mais alto.
Por quê? Porque não vai passar. Não vai passar. Vamos lá. Sem sacrifício não tem triunfo. Ó, a carta da bússola, direção. Aqui vocês, tá? Não importa se é homem, se é mulher, vocês dando um novo direcionamento para a vida de vocês. É o que eu falei. Eu não falei, se você percebe que você tá na estrada errada, pega o retorno. Não continua na estrada errada. Muitas vezes a gente tem consciência que a gente está na estrada errada, só que a gente não pega o retorno, a gente continua, continua, continua. É onde a gente se dá mal. Tá bom? Então aqui, quando você reconhece que você está na estrada errada, olha a bússola apontando para outro caminho. Tipo assim, Libra, pega outro caminho. A carta da morte, tá? Aqui a carta do caixão, não importa, do sarcófago, indicando o seguinte: esse caminho que você está insistindo em seguir, ele já findou. Você não percebeu que a estrada acabou e que agora é só chão batido? Que o asfalto ficou lá atrás? Volta. Tá? Porque isso não vai dar certo. Você está querendo ressuscitar alguma coisa que... O sol. O sol é a verdade. O sol nutre. O sol te alimenta. E principalmente aqui, o sol está mostrando para você esse caminho com a bússola. O sol está mostrando a verdade para você, Libra. Mostrando o seguinte: olha, isso aqui acabou. Você não percebeu? Ó, a carta das nuvens começando a se dissipar. Então é o seguinte, ó. Se você não está conseguindo ver isso com clareza agora, por mais claro que esteja aqui com o sol, daqui a pouco você vai começar a enxergar. Ó, a carta do navio. Então aqui a gente está falando que a tendência é que você faça esse movimento de retorno, que você consiga enxergar que você precisa mudar a direção desse barco, desse carro que você tá, da sua vida. Ainda que você faça pequenos movimentos, movimentos lentos, mas faça. Só não permaneça na estrada errada. A carta da serpente fala de pessoas invejosas, falsas, que é aquele significado tradicional, mas também fala das tentações, fala de tudo aquilo que nos desvirtua do caminho correto. Então, pode ser que você permaneça na estrada errada pelas tentações que essa estrada vai te oferecer. A carta do anel, tá? Cruzando a energia com o sarcófago. Para muitos, gente, é um relacionamento que acabou e você de repente está insistindo em alguma coisa que acabou. Isso é ruim para ambas as partes. Dê meia volta. Muda a direção. Se for um relacionamento aqui, não importa qual relacionamento. Se for um relacionamento de amizade, profissional, tá bom? Romântico, acabou. Acabou e você precisa dar um novo direcionamento, precisa aceitar. Pode ser que essa combinação que esteja aqui na mesa não esteja havendo aceitação por um lado, tá? Ou você não está aceitando ou a outra parte não está aceitando. Fundo do mar, sua carta dos ratos. E isso está desgastando demais vocês e a outra parte também. Tá? Carta dos peixes. Fala de abundância, de dinheiro. Vamos ver o porquê que tá aqui. Ó, a carta do coração.
carta da montanha. Gente, é o seguinte, olha, do jeito que tá aqui, a montanha com a serpente, o sarcófago, o coração, os peixes, essa situação, do jeito que tá, dessa parceria, né, esse anel com o coração, provavelmente realmente uma questão de casamento, uma questão romântica, tá atravancando até o teu crescimento material, ó, colocando muitos obstáculos na sua vida material, a montanha com os peixes, ó, por conta desse relacionamento que findou. Você não tá conseguindo crescer na sua vida, por conta dessa pessoa, desse relacionamento. Que você está tentando manter a todo custo e eles estão falando, acabou. O coração com a serpente, do jeito que está aqui, gente, pode ser que vocês tenham uma ligação carnal muito grande, você esteja se sentindo preso pelo sexo. É muito comum isso acontecer. A pessoa confunde a paixão que existe no relacionamento, sabe, essa pegada sexual com amor, e não é. Aqui, a gente está falando de um relacionamento que acabou e está sendo sustentado apenas pela parte sexual. Isso é péssimo. Por quê? Porque isso faz a gente ir mergulhando lá nas profundezas do fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, tem alçapão, você vai para baixo ainda. É isso que faz um relacionamento baseado no sexo, tá? Então sai dessa, por favor. Isso aqui é pegadinha, mas bota pegadinha nisso, tá? A carta dos pássaros, gente, pra mim, aqui, nesse contexto, do jeito que ela está falando de liberdade. Liberdade. Seja livre. Seja livre. Não fique preso a essa situação. Não fique. Acabou? Ok. Faça o que precisa ser feito. É isso. Tá bom? Sem medo. Por quê? Porque você já se desgastou demais. Já teve perda demais. Então, basta de perdas. Ok? Galera, um beijo, um queijo, um abraço bem apertado, um cafezinho bem quentinho, um bolinho de queijo, um bolinho de fubá, um pãozinho de queijo. Leiam esses depoimentos de consultas recentes que eu fiz, agende a sua consulta e até a próxima, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para não perder o canal, tá bom? Tchau, tchau!